Oi, boa tarde para todos vocês. Primeiro, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu sou Cristiano Medina e hoje vou falar de um artigo que achei bastante interessante e que tem uma aplicabilidade dentro da área de spray dry em geral. Mas, por que eu achei interessante dentro dos milhares de artigos que tem spray dry? Ele tem duas coisas principais. A gente vai secar mediante duas metodologias, que é spray dry e liofilizar sal, umas micelas de caseína carregadas com vitamina D2. Os autores eles têm uma experiência carregando caseínas com diferentes moléculas, nesse caso vitamina D2. Mas o mais interessante é a metodologia de carregamento. Eles vão avaliar a estabilidade do pó. Então, a gente vai trabalhar com um aditivo para alimentos. Ao final, vai avaliar também a digestibilidade, fortificando um alimento, que é um iogurte desnatado. Mas o que é mais interessante? Que o mercado de fortificação, em geral, fortifica com vitamina livre. E sempre tem perda. Quando você digere ele, quando você bebe o iogurte, você não vai aproveitar todas essas vitaminas que o fabricante adicionou. Então, vamos lá. E aqui temos a capa do artigo, que foi publicado na revista Food Science and Technology 2018, na Alemanha, Instituto Federal aqui, de qualidade e, digamos, sanidade da leite e produtos com peces. Então, é bastante interessante o enfoque do grupo de pesquisa. Eles têm muitos trabalhos relacionados a tecnologias de modificação de alimentos e geração de nutracêuticos e alimentos funcionais. Uma destas é a que eu vou apresentar. Qual é o objetivo deles? Bom, duas coisas. Primeiro, eles querem produzir um pó com as caseínas carregadas. Eles vão avaliar a qualidade do pó, armazenando ele por microscopia e HPLC para ver a estabilidade da vitamina. E depois eles vão avaliar a biodisponibilidade do nutriente que eles adicionaram, fazendo duas digestões, que é o processo normal. Quando você consome um iogurte, por exemplo, tem digestão gástrica e pancreática. Eles fazem os dois processos, com pepsina e pancreatina. Como é o processo de carregamento? Inicialmente, você pode ter caseína em pó, uma suspensão de caseínas. Você tem que obter caseínas de alguma maneira. E o que você vai fazer é uma suspensão. Porque uma suspensão? Porque você precisa basicamente modificar o pH da suspensão para diminuir a carga da superfície da caseína. Então aqui, normalmente uma caseína em pó, pois não tem carga no pó. Mas você gerar a suspensão, a caseína vai se carregar de forma negativa, porque está um pH superior ao ponto isoelétrico. Quando você desce o pH a uma temperatura de 2 graus e deixa a noite toda, vai formar caseínas mais pequenas para estabilizar. E uma vez você faz isso, você adiciona seu nutriente, nesse caso vitamina D. Em geral, o que a característica da molécula que você adiciona é que é lipossolúvel. Depois disso, você vai retornar para o pH inicial. Não necessariamente tem que ser 6,7, mas eu coloquei um número para ter uma referência. E o que eles falam é que você tem que retornar mais ou menos um 10 ou 15%. Não tem que ser preciso, exato. E você vai 10 graus e vai
agitar. Eles têm ultrafiltração, por quê? Porque eles adicionam a vitamina em uma solução etanólica. Mas em geral não precisa ser assim. Você pode adicionar a vitamina de forma livre. E depois de ultrafiltrar, tem que ajustar e secar. Ajustar a viscosidade. Aqui temos na parte da direita a metodologia que eles apresentam. Eles partem de uma leite desnatada, fazendo microfiltração, e depois tem um concentrado de caseínas e de lactoglobulinas. Eles então vão ajustar a 3,5% de matéria seca e vão adicionar a vitamina B2. Depois tem a ultrafiltração e o retentate, que é o sólido que você tem da ultrafiltração, que são nossas caseínas. Você vai ter que ajustar a viscosidade adicionando água. Por que tem que ajustar a viscosidade com água se vai secar? A pergunta interessante, porque você precisa fluir. Você tem que ter um fluido para poder secar no spray dry. E também se seca por liofilização. Mas no spray dry tem no ciclotón, eles têm um ciclotón e tem SP1. E na câmara de secagem tem SP2. O que é importante aqui é o tamanho da micela. Inicialmente a gente tem 85 nanômetros. Ao final, depois do processo, vai ter 100 nanômetros. Tem que ser mais grande porque agora tem dentro nossa vitamina. O conteúdo de vitamina não se vê afetado durante o processo. Isso também é muito importante. A configuração do spray dry que eles usaram é a seguinte. A temperatura do ar de entrada é 180 graus. Temperatura de saída 80 graus. Um fluxo 190, 203 gramas por minuto. Eles consideram o seguinte. Você tem uma câmara de secagem. Tem também, uma vez o pó sai da câmara, vai ir para um filtro, no qual você vai retornar ele para o fluidizador. O pó também vai sair diretamente da câmara de secagem para o fluidizador e vai terminar-se de secar no fluidizador. Esse desenho o que consegue garantir que tem 3 etapas de aglomeração. A primeira é a aglomeração primária, simplesmente pela diferença de tamanho das gotas que você gera. E no atomizador. Depois você adiciona pó, porque você vai retornar o pó que você recupera. Você vai retornar ele. E vai forçar. Então você vai forçar a diferença de tamanho. Vai fazer que as moléculas as partículas com mais água fixem-se às partículas com menos água. E finalmente, aqui de forma suave, vai terminar de secar. Dessa maneira, o choque térmico não vai ser muito alto, mas em geral, as caseínas são moléculas muito estáveis quando você tem um tratamento térmico. 80 graus não é muito forte, conseguem se manter estáveis depois ainda temperaturas de UHT 120 sem problema. Então não, as caseínas são um veículo muito bom. Por que é importante ter este desenho? Porque você vai gerar um aditivo de alimentos. Em geral, os alimentos são matrizes líquidas, alimentos lácteos, né? Então você pode fortificar leite, iogures, não sei, cumes, bebidas vegetais,
sem problema. E temos que ter uma solubilidade muito boa. As características do pó são as seguintes. Eles têm os dois pó, SP1 e SP2, que tem diferenças primeiro no conteúdo de água, claramente, 91%, de matéria seca 95%. O mais seco é o liofilização, porque é um processo muito mais eficiente, mas o tamanho de partícula em geral não apresenta diferenças significativas. E tem uma recuperação baixa. Isso é algo interessante. Por que tem uma recuperação baixa? Porque quando você vai extrair como um solvente orgânico a vitamina, depois de saponificar, você ainda tem uma interação muito forte entre as caseínas e as vitaminas. Não vai conseguir extrair tudo. À medida que a caseína denatura-se com o tempo, vai liberar. Sim, mas inicialmente você não vai conseguir extrair toda a sua vitamina, mas isso não significa que ela não esteja disponível para o consumidor uma vez ele consome o produto. Agora, relações entre a estrutura da micelar e o conteúdo de vitamina. O que a gente tem aqui na parte da esquerda, das imagens de microscopia, são a superfície das caseínas. Aqui no primeiro quadro que estou assinalando, a gente tem uma caseína antes de fazer o processo de carregamento, que temos dois pós de spray dry, e que aqui tem a caseína depois de liofilização. Você pode ver que, em geral, há uma diferença entre spray dry e liofilização na superfície, também no tamanho, porque digo na forma. Spray dry é esférica, liofilização não é perfeitamente esférica, porque não precisa ser, devido a que não tem atomizador. Mas não tem diferenças significativas, não tem grumos muito grandes. E isso é bom. O que significa isso? Que a estrutura da caseína não tem afetações importantes. Uma vez você faz o processo de secagem e não tem diferença entre secar com spray dry ou secar com liofilização. De igual maneira, você tem o conteúdo de vitamina, que é estável. Só tem um ponto que aumenta a recuperação da extração. Por que aumenta? Porque denaturou a proteína. Neste ponto, eles notaram que tem diferenças. Sim, a estrutura é diferente e por isso tem um conteúdo mais alto. Mas, em geral, todos têm o mesmo conteúdo. Estatisticamente, não tem diferenças significativas. Agora, sobre a digestão do produto, que é o mais importante quando vai para o mercado, porque não é o mesmo você colocar certa quantidade de vitamina que você consumir ela. Você precisa que quando você consumir ela seja resistente a uma digestão gástrica e uma digestão pancreática. Então, aqui temos uma placa de eletroforesis com 4 linhas. A número 1 tem padrões, lactoglobulinas e caseínas e soro bovino, que é a mesma composição da nossa amostra, porque é de origem láctea também. E vemos que inicialmente temos todos os componentes iniciais do padrão. Número 3, a gente faz uma digestão gástrica. O que é uma digestão gástrica? pH 2,0, 120 minutos com pepsina. E depois da digestão gástrica, as caseínas são parcialmente quebradas, não completamente, porque você pode ver que forma uma linha nova com peso molecular menor. Mas depois da segunda digestão, que é a pancreática, pH 7,8, 120 minutos,
temos uma linha muito fraca. Nesse em geral, um listado com preta, sem problema. Agora, o que passou como conteúdo de vitamina? O mais importante aqui é ver ponto final, ponto inicial. No ponto inicial, tem 90% de recuperação para a caseína para o iogurte que foi fortificado como pó, porque tem dois iogurtes, né? Um controle fortificado com vitamina livre e o iogurte fortificado com pó, esse pó que é a caseína encapsulada spray dry. E o que a gente tem? 90% inicial, 90% final. O que significa? Você não tem perda depois das digestões. Resiste. O que tem na vitamina adicionada livre? Você tem 80% inicial, 67% final. Você tem perda. Você vai digerir também sua vitamina. Agora, um ponto muito importante quando você fala de fortificar com vitamina A e vitamina D é a avaliação sensorial. Por quê? Porque tem cheiro quando ela se oxida. Porque tem cambios de cor. E isso é muito grave. Para o consumidor, afeta as vendas do produto. Nesse caso, o que acontece? Você tem vitamina dentro da caseína, então ela não tem interação com a matriz diretamente. Isso significa que, em geral, não vai ter oxidação. Primeiro, porque no pó não tem oxidação também, não. E é muito forte, não tem problemas. O que eles conseguem determinar como um painel de expertos, que eles não conseguem diferenciar um iogurte fortificado de um iogurte sem fortificar. Por que é muito bom esse resultado? Porque você não modifica as características do seu produto. Você nesse caso fortificou com vitamina D, mas você pode fortificar D, B, A e K. Nesse caso, o que implica? Você pode gerar um complexo multivitamínico sem ter afetações sensoriais. Isso é bastante interessante. O que eles conseguem concluir? Primeiro, 90% da vitamina encapsulada permanece ativa depois da proteólise. E quando você encapsulou, se você não encapsula 67%, você perde dinheiro nesse caso. Segundo, liofilização não apresenta uma vantagem significativa contra spray dry, mas é muito mais custoso. O que significa? Você pode secar com spray dry sem problema, não precisa de liofilizar. Você consegue armazenar o pó 4 meses. Isso é muito bom, porque o armazenamento dos reagentes, particularmente a vitamina D, tem muito cuidado em termos de, por exemplo, a embalagem é muito custosa porque você tem que proteger da luz. Se você conseguir encapsular, você pode armazenar mais barato, mais tempo. Em termos de logística, é muito bom para a indústria. Agora, esse produto não existe dentro da indústria, está em desenvolvimento, mas em geral não tem patentes, por exemplo. É uma opção aberta para um desenvolvimento. E a interação caseína-vitamina tem problemas com o método de extração do HPLC. Aqui a referência, todas as figuras e tabelas foram tomadas do mesmo artigo. Toda a informação também. Muito obrigado pela atenção.